colocando algumas questões entre aquilo que a gente ficou de colocar. Choveu, fez frio. Entre momento de calor, momento de frio, meu corpo todo torto. Isso porque eu não tô malhando. Sentindo a gordura, o músculo quadríceps todo comido por baixo, né? Que essa parte abaixo do peito aqui tá dando ferida aqui. Direto, porque meu peito, né? E a gordura projetada e a forma tal, já perdi a forma dos braços, de tudo. E as costas embabadando muita gordura, então essa parte aqui muito quadrada embaixo da bunda, juntando as brocas, as laterais, os quadríceps comido e a gordura passando para baixo do joelho. Então eu vou atender a Tiane 7h30. Eu acabei fazendo para botar para circular entre o que eu comi, as coisas que eu comi, experimentando mais carboidratos, essas coisas todas, abrindo um leque de organizar uma escala degustativa, no que vira um campo harmônico minucioso, quando eu categorizava isso como forma de ter que lembrar para não comer ou porque não tinha, ou para não esquecer, que na verdade eu não esquecia, mas que era carga de trabalho a ponto de que a coisa virar ressubsistencializar anticatabolismo com perdas inclusive proteicas e carboidratos de excelência, o que é ter que jogar fora, o que é armazenar em que, o que é esquecer e jogar a qualquer modo, e o que é a gravidade de você receber, por mais que aparenta ser fresquinho, quando alguém chega com comida para você, o que é que pode estar por trás disso, e o nível de gravidade que na maioria das vezes, inclusive o que inventaram, engordar o outro, e a maluquice que eles imperam a cada dia utilizar como recurso de trânsito, é o que virou a gravidade de causa e efeito de degustação, de ganhar em trânsito sobre piorar o outro. Ele já não tem o poder no que virou a minuciosidade receitual de destruir o outro e olhar que ele não chega. O que virou a desgraça comunicativa de ser impulsionado a se tornar ladra por ladrões, fingidos empregados e fingidos proprietários. O grau de dificuldade diária, por mais que eu consiga administrar as coisas, é algo de estado de falência absoluta, além de qualquer capacidade ato-fatificatória que naturalize atrito, né, deslocatório, a quem justifica coisificar, descoisificar permeabilidade seletiva, né, combustão, apoptose, bifurcalidade, dualidade, que se horário e anti-horário intervetoriar condição relojoeira que a quem justifique agudos crônicos, né? Que angularize e desangularize, subsistencialidade louvável, que vira impostada destruição interna sobre a ausculta interna, os campos pressóricos como a condição interna, que é entre lentes e não lentes, faça-se cego, independente de enxergativo e não revelador. Então, o que virou paradigma como paradoxo de homens e mulheres aqui ativos e passivos na jogada a quem justifique protocolar e amplitudinar entre alto peso corporal, despeso corporal, a quem justifique instrumentos, quando são e não são instrumentos, e a quem entre máquinas achados, roubados, deixados, perdidos ou multissideralizados. Né? O paradoxo do sem terra quem desastronauta, astronauta, né? Que vira minuciosidade anaeróbica, né? Inteligência isocinética, fracasso isométrico, sistêmica isotônica, né? Então, o que vira de fato apontar e desapontar gravidades, como matéria e antimatéria, causa e efeito de racialidade, que anátomo elementarize sentido, verbo gerundificador, pilarizador, né? Que se permita racionalizar imagem, ainda que imagem entre paradigma e paradoxo. Num datado momento, a ausculta vetorial multigrandeza sobre multi-imaginativa, imaginativa, a verdade sentida, que nossa, tô atolado de que a mesoabstratualiza a capacidade material relativista, que sustenta o correntismo físico, a minuciosidade
que vira racionalidade física, entre espírita, não espírita, o que aponta correntismo. Não consegui ler o que eu selecionei, fico puta da vida. Mas entre as minuciosidades do que me categorizou trabalhar entre instrumentalidade indireta, né? Nascemos num silêncio absoluto ou nem vácuo, o que vira novidade ou fracasso instrumental, a quem justificar presente contínuo, né? O que vira comprimento presentificador, que verbo gerundifique onipotência, onidespotência, né? Onisciência, né? O que vira onipresença sobre como simplesmente contato a quem justificar, o que é não indução, o que é não atrito, o que é atrito não pejorativizado, enquanto apontada condição vetorial fracassada, simplificada, macetificada, a artéria para o coração vai, a veia do coração sai, né? Eu não tenho essas protocolaridades de análises clínicas, eu nem acredito muito nisso. Eu acho que o que virou subsistencializar massa, sem sombra de dúvida. Não acreditar o que virou quando alguns basais e alguns lógicos anti-instintivos ficam absurdamente desclassificados perante, desde que tenham manejo ou estarem prontos para agir, é justificado multi-escravismo parasitário afim, né? Então, questões tais enquanto gravidades encontradas, que fui olhando enquanto profissional liberal, desbravando condições multitrabalhistas aparentemente entre educados, entre estratificados mais leigos, menos leigos, mais cientificíveis, aceitos como atleticíveis, vistos, apontados, comparados, descomparados, né? Que momento a coisa ficou muito feia, que momento eu estava implantando novidade de fracassados, de decadentes, de tempos intersticiais, de fato não mais enxergativos, as conveniências do que virou, né? 10 anos-luz aqui em cu total, uniformidade de cu que se foda, inclusive atualmente. Então, o que virou alguma condição muito grave, ainda estava etiquetado de nem tão grave, enquanto em vitória, quando dentro das academias, o que virou falência, o que virou minuciosidade entre relatividade e tal, muito grave com relação ao que já era CREF. O que fizeram efetivadores e desclassificados com o rabo sentado na cadeira entre o que aprovaram, que eu quero exterminar, eu quero a prestação de conta de todos que fizeram trabalhando. Passaram ou não passaram em esse lugar, porque entre apresentar incapacidade de força e não força, que fizeram regras entre alto cu, já desprivatizado, né, o que vira em poder do Estado, a reversa, inclusive desautotrofista, já que acharam ser alguma coisa capitalizadora que justifique, né, devolver com alguma inteligência ou prestar em conta. Não vai funcionar esse negócio. Direito de ficar calado. Não, vocês não têm direito de ficar calado. E nem dever de sobrarem calado. Então, questões quando em Aracruz, aparentemente etiquetado em alguns lugares, a gravidade da academia performance. O que foi a gravidade entre dois na academia, enquanto responsável técnico, quando que eu deixei de ser, o que virou esse teor de gravidade? Isso é absurdamente criminoso. Onde fizeram físicos instrumentais, capacitados, mesocapacitados, enquanto demônios, né? Encarceradores, entre fingidos religiosos, patriotas. A força justifica, a força se não mata, morre. Em tal momento, constantemente acordar matando, porque não tem que acreditar. Se acreditar, a tropa não vai. Não me agradou muito isso e desclassificou o que fizeram conquistadores, grau unificadores, templariadores, protocoladores ou mesmo tropas que se fizeram e permitiu para que se fizeram para exterminar e impostar o valor da linhagem sagrada em que seja apontado o arianismo e de fato o clímax europeu, paradoxo da Europa, prioritariamente já que eu sou branca, eu sou mulher, e não venho com esse negócio de que eu sou oriental, aí era daquele tempo, camufla-se no antitempo, era Oriente Médio, se era também não tinha feito a cagada do que era, ou qualquer coisa meio de dizer que
cristianismo era entre muçulmanista ou era palestinista, né? O paradoxo de Roma, aqui em Santo Sepulcro, aqui monoteístaram, despoligamistar, politeísmo, paganismo, aqui em profano sagrado, por Jesus aqui não mulher de mulher, mesmo mulher, não ficou bom. Essa estratificação ascendente deísta, teísta, astrologista de astronomista, macumbeiro de não macumbeiro, relações heterotróficas, ponto matematicível etiquetado de nem químico, nem físico, nem religioso e desreligioso, e religioso a conveniência de fingir religioso para ser o ateu que estava presinho pelo próprio cu, não me agrada. Então, gravidades, inclusive, aqui dentro dessa cidade, né? O que vira destruir toda essa desgraça ou largar uma bomba e quando eu falar, sai que eu tô abrindo uma casa só, nem que seja para mim, eu vou jogar moeda, eu só preciso ir ali trazer o fulano e a gente vai fazer uma festa. Por sorteio, a gente redistribui, repatriotiza, não necessariamente ninguém leva nada para lugar nenhum, ninguém leva vírgula, o que virou essa impostação desideral, como sobresideral, já que não vou levar tudo, não vou ser auto-observável e desobservável que nem Deus de Deus, arbitriado, usufruente. Então foda-se viver agudos e foda-se o outro quando abortos, mulheres grávidas, né? Ativos de passivos, passivos de ativos, casos bi, QIA+, heterossexuais herançados, a igreja impôs sentido conveniente, ir no cu do outro a quem justifica imagem e testemunha direto. Bota a cara e não bota o cu e não bota a cara. Opa, nós vamos melhorar isso aí, a gravidade dentro desse puteiro ali, que hoje eu vou fazer 3 exercíciozinhos, acho que vou fazer 1 hora. Achei que não ia, você começa a comer, não tá acertando, tá comendo demais, tá vendo todo enfofado, uma desgraça do caralho. O que é o remédio quando ele precisa circular para desnegativar e aparentemente você só, que são receptores, só desgraçando tudo, tem que ver não menstruar, e o que virou quem menstruou e parou para engravidar entre esses bichos indecifráveis casos, verticalizarem o adestramento, que agora eu vou impor que eles precisam fingir internamente, utilizar o autodemonizamento para etiquetarem bonzinhos, etiquetarem não abortológicos, acidentáveis, então não se façam acidentáveis e pangecistas, não se façam. Não finja não dê golpe de doença, não dê golpe de barriga. Ah, precisa de comer, eu quero que se fodam. Eu conheço todos os estágios da fome, entre todos os estados, nem bipolares, nem multipolares, nem paranormais, anti-esquizofrênicos, pós-esquizofrênicos. Aqui, ó, remedinho ali pra vocês. Antirremediamento, aliás, enxugar essas correntes medicamentosas, porcosas, de aliciadores, estupradores, exterminar, renaturalizar inteligência, baixar a poeira, desideralizar, sobresideralizar, subsideralizar, mas as linhas vão se tornar tênues, quase mesmo, literalmente abstratuais. O que a massa fez não abstratual, a intelectualidade fez não enxergativa, né? A gravidade de determinadas coisas estimulem, desde que também não ligue mais. Já falei que você não pode mais escrever ou não vai escrever em zap de forma nenhuma. Se quiser, você liga. Não escreve. Pra que ligou? Pra que escreveu? Tem que resolver, foda-se. Só tem que pagar na hora que tem que receber. Empregado é assim, ó. Aquele ali já tô contando os minutos pra mandar embora. Os linchamentos e os educativos entre todos os empregados nas minhas costas para que façam-se me linchar, percebida a minha capacidade popularizada, sindicalista, referencial, singular acima de qualquer um. Então nós vamos entender o que virou negligência, o que virou premeditação e abaixo de serial killer, o que virou caso peninha de morte fosse, né, os encarceramentos de puteiros entre cadeias abertas e fechadas, entre tesão de mesa inquisição, quem somos perante alongar e não alongar e apontar pior esse e aquele, quando campinhos de concentrações não se fazem da noite para o dia, não se fizeram tantos, não se fizeram todos, e eu estou muito afim
de encurtar essa conversa, mas vamos seguindo. O que virou teor de gravidade? Então eu quero até onde todos estejam conectados. Aqui morreu no meio do caminho, esse é porque aquele morreu. Opa, 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 isso é até o religioso. O que pior fica. A quem justificar desquadrado do redondo, a quem der circularidade do quadrado entre código da Vinci, quando a coisa em determinado momento é particular, é relativo, mas relativo de onde você saiu. Cadê sua família ou morto-vivo? Você depende de que aonde tanta etiqueta de mistério não revelado, entre escrotidão escancarada, pedófilos religiosos, quando não estupradores. É quem justifique democracia do silêncio, ditadura da coisificação que justifica intelectualidade, literalmente responsável perante propriedades fundamentais tais, né? Paradoxo do direito livre, o paradigma do direito privado, do direito público, todas as questões que mesmo impõem que ser, né, a igreja, né, e a igreja entre homens, ou quem são homens, sobre responsabilidades, se querem, se acham segredos das suas bundas ou as soluções, como as mulheres a renegarem as suas barrigas entre fracassados e infiéis, literalmente desclassificados, enquanto que fizeram o segundo referencializar quando, um datado momento unilateral, não engravidam diretamente, tendo que arrastar pela barriga ou entre clonagem e não clonagem, que se tragam deep webs e quaisquer coisas para a gente achar o fundo do cu de quem mesmo busca a resultante máxima do prazer e dizer que vira segunda linha de igreja, não considerado por mim. Ah, porque adotou, opa, porque adotou infinitos cachorrinhos, inclusive. Aliás, questões, etc. Que não tem aonde ser mais problema. Então hoje eu vou fazer 3 exercícios. Vou assim tentar fazer 1 hora, eu só fiz essa semana 90, no outro 1, que não deu excesso de trabalho. Fiz depois 90 de novo, não fiz ontem, não daria, né? E essas perdas de coisa, essas fofocaiadas do inferno que estão se truncando, eu tô mandando os recados bem direto e indireto, vírgula, eu nunca mando recado indireto. O que é esse negócio de quanto mais alto, mais desconhecida, mais intrusa, mais sendo levada abaixo de nem na fila do último empregado, a quem justifique mostrar caro que fizeram-se patrão. Quando aquele que diz que era formado e que estava na academia do que eu estava processando, e eu na academia dele, e ele mesmo não mostrou a cara em momento nenhum, a não ser o outro leigo, em momento nenhum, nenhum, né? O que foi numa pandemia entre 2 sócias, né? E o resto, a quem justifique o nível de gravidade, inclusive, né? Hotel California. Quem justifique mude sinalizar e jogar termos de um lugar a outro e, de fato, renumerar, fronteirizar renumerações, desetiquetar marcas e produtos, a quem justifique minuciosidade de código, de símbolo, de selo, e, de fato, não vai ter sinônimo confundível em velocidade, muito menos a essa Maria, aquela Maria. Vamos ver quem é que vai sobrar. Estados transcendentais, quando permitem abrir a porta da igreja segundo, quando permitem o que fizeram paredes, quando num datado momento paredes são impostadas que façam construções exatas e duradouras. E justificar quando é decadente e acidental, que já é absurdamente tudo muito grave, que fizeram impulsionar criacionismo largo e restrito a toda forma de conveniência da putaria livre, quando deixaram de ser demônios, ou assim, depender de que alguns sejam etiquetados de vilão e de demônio para dizer que tem que ter um teste de fé entre paradigma e paradoxo do próprio cu. E quanto mais largo, aonde estão entre paredes escancaradas e virtualidade, que se considera o nível de gravidade do que virou Facebook, WhatsApp, Instagram, canais abertos, aparentemente comédias, bons terrores, suspense, fricção científica, né? Ação, filme de ação, problema de circulação. Ô, tá de sacanagem com a minha cara, não tá não? Realmente, né, o que é matematicização, né? Mestre transcendental que descoisifica elementariedade, anatomia, perante reversas anatomizáveis afins, né? O que virou direito de reversificar, de, né, olhar para o alto e profundo a quem justifica incorrupto e dissecável,
né? Problematizador, interventor, intercessor, insurreto, ressurreto, ressurressorível, conversível, transmutável, teletransportável, fissão, fusão, explosão, né? Abdução é minha especialidade. O que é interstício, o que é o paradoxo da desexclusão entre sideralidade afim. Afim é quem se enxerga e se convide quando alturas, profundidades e lateralidades. Então, questões que estão me irritando bem mesmo. Se eu nem conseguir um ponto que justifique desestática, a proporcionalidade da orquestra filarmônica a me estuprar as tripas, a alta não me dá o poder nem de singularidade nem de repetição. Eu vou destruir completamente o estado público, privado. Então, que momento a tritologia justifica a racionalidade percebida como apocalipse exato, que reversamente gerundifica sentido variável entre pulsões, propulsões, qualquer coisa assim. Esse abacate aqui, larguei um pouco picado ali, um abacate manteigado, show de bola. O que eu fiz ontem também, margozinho, tá madurando os 4. Tá bom por aqui.